Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Developer Deck 101. Meu nome é Bruno Killian e você está assistindo mais um vídeo da série de Next.js 13.4 mais Masterclass. Aqui eu cubro cada uma das capacidades do Next.js nos detalhes. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo da série, aqui está a playlist. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar de streaming, a gente vai falar de carregamento e a gente vai falar do React Suspense. Como vocês sabem, boa parte das funcionalidades do Next.js está baseada em convenções de nome de arquivo. E trabalhar com a parte de carregamento é praticamente a mesma ideia. A ideia é simplificar a sua vida e como você pensa na hora que você está estruturando a sua aplicação. Hoje eu vou mostrar para vocês a parte onde você consegue criar esqueletos de carregamento. Sabe aquele componente que fica pulsando quando você está carregando alguma coisa, com a estrutura, o esqueleto de uma imagem, de um texto, etc. É um pouquinho do que a gente vai fazer hoje aqui. E ele é baseado no React Suspense. A ideia é que você dê uma experiência para o usuário na hora que ele está fazendo o carregamento de uma página e ele possa saber que a página ainda está funcional, ela está trabalhando para trazer a tela que o usuário selecionou. E a maneira mais fácil de você fazer isso é através de um componente chamado loading. Não é um componente chamado loading, mas sim um arquivo chamado loading, onde você cria o seu esqueleto para que você possa carregar a sua página. A ideia geral é que você tenha diferentes capacidades talvez na página, também carregando de forma independente ou dependente também. Mas a maneira mais simples da gente começar a vislumbrar como isso funciona é a partir dessa imagem que você está vendo aqui, onde a gente tem, digamos que a estrutura de layouts e páginas estruturadas. Se você não sabe como isso funciona, eu vou deixar o vídeo no card aqui também, onde você tem a página ali, que é basicamente um componente que está renderizando. Para facilitar a vida do desenvolvedor, o que o time do Next.js fez foi o seguinte: basicamente você entra na pasta onde você tem a sua página, seus layouts, de repente outros arquivos, e você cria um arquivo chamado loading.js. Pode ser um arquivo também TypeScript, como .tsx, também não tem problema, mas a ideia é que ele se chame loading e que ele retorne um componente. Que a gente basicamente vai fazer o seguinte: uma página inicial, e eu vou fazer aqui mesmo para facilitar a nossa vida, tá? Você pode colocar em qualquer estrutura que você quiser, aonde você tem uma página que você queira que faça o carregamento. Então eu vou clicar aqui, criar um novo arquivo chamado loading.js export default function. E aí eu vou colocar o nome que eu quiser aqui, mas a gente pode colocar loading. E aqui a gente vai retornar basicamente um esqueleto. Você pode criar um componente ou algo do tipo, ou você pode abrir aqui. E aqui eu vou copiar um componente aqui, depois eu deixo o link na descrição. Deixa eu expandir. Eu vou entrar aqui e vou colocar um componente único aqui. E eu vou trocar todos esses classes que a gente tem aqui para class name. Vou salvar e vou abrir um terminal aqui para que a gente possa testar. Bom, vai ficar difícil de testar, e então primeiro eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se a gente localhost 3000. Vamos ver se vocês conseguem ver rapidamente o que acontece. Bom, não deu nem tempo para ver acontecer, né? Então, o que a gente vai fazer aqui dentro? Eu vou colocar... eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na página inicial, tá? No page aqui dentro. Vou entrar aqui e vou colocar await new promise. E aqui dentro eu vou passar um resolve e vou colocar um set timeout. Assim a gente consegue fazer um teste aqui. Vamos colocar uns 4 segundos. 4 segundos aqui. Como ele está com await aqui, eu vou colocar assim também na minha página. Vou salvar. E olha só, pessoal. Durante esses 4 segundos que está acontecendo aqui, ele fica fazendo o carregamento da página aqui dentro. Então, eu vou retornar aqui
basicamente a gente tem um esqueleto que fica pulsando. Isso mostra para o cliente que você tem que a página está trabalhando para trazer o conteúdo que ele está buscando, em vez de ficar apenas travada ali, branca, preta, vermelha, roxa, laranja, como for o site ali. Então a ideia é que você possa melhorar a experiência do usuário. E obviamente aqui a gente está fazendo na página completamente. Eu vou mostrar para vocês também algumas maneiras de como você faz com que você coloque partes da página fazendo loading separadamente, ou digamos que você coloque, por exemplo, um agrupamento de componentes que precisam ser mostrados, digamos, ao mesmo tempo, agrupados. O que é importante para vocês levarem em consideração? Quando a gente coloca o arquivo loading.js, ele basicamente fica como um React Suspense para o page e para todos os componentes que estão abaixo do page. Isso é importante você entender, que ele realmente encapsula a estrutura que está, por exemplo, nessa rota específica, que nesse caso a gente fez na rota raiz, como você pode ver aqui na imagem que eu estou mostrando agora. E aí, claro, é bom você entender que, por mais que eu utilize o React Suspense, a navegação ela continua sendo imediata, tá? A gente não precisa que os componentes se carreguem para que você realmente envie o usuário para outra rota de navegação. E os layouts, isso é importante, os layouts eles continuam interativos dentro dessa navegação, porque se você não sabe por que disso, vou deixar o vídeo no card também de layouts e pages para você entender como funciona essa capacidade aí de compartilhamento de layouts. Deixa eu fazer um corte super rápido aqui, porque é importante falar pelo menos um pouquinho sobre o React Suspense. O React Suspense basicamente tem duas propriedades. Uma delas é children, que é basicamente o que está dentro do suspense, do componente de suspense, e tem o fallback. O fallback nada mais é do que um esqueleto que você vai utilizar para mostrar que algo está acontecendo por debaixo dos panos. Tem que lembrar também que ele não está diretamente ligado a data fetching, ao fetching de dados, busca de dados, etc. Mas ele está ligado ao componente que está sendo montado. Então não é que você possa reinicializar um suspense porque teve alguma coisa na chamada da API ou algo assim. Ele está ligado ao componente, tá? Uma das coisas que você tem que lembrar é que o loading.js TSX que você está utilizando aí para fazer o uso do React Suspense, ele é o padrão e a convenção para você utilizar. E com isso, ele é otimizado para o Next. Vamos lá. Ainda sobre o React Suspense e o loading.js, isso não quer dizer que você tem a obrigação de utilizar o loading.js. Na verdade, é uma ferramenta que está na sua caixa de ferramentas para você utilizar. Mas se você quiser definir os limites, você também consegue definir os limites utilizando o React Suspense. Eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouquinho. Eu acho que a gente precisa navegar num conceito que tem lá na documentação do Next.js. Eu vou colocar a imagem aqui e vou explicar um pouquinho para vocês, porque eu acho que é importante isso. O que a gente vai falar aqui, enquanto você visualiza essa imagem? Para você entender o que é streaming, como ele trabalha no React, no Next, isso ajuda você a entender um pouco de como funciona também o server-side rendering e também as suas limitações. Com o server-side rendering, você tem uma série de passos que acontecem quando a gente está indo para uma determinada página, quando a gente está fazendo a navegação de uma determinada página, né? Então, quando o cliente vai lá, o usuário, na verdade, vai lá e clica, por exemplo, num link ou entra numa determinada URL, o que acontece? Olhando nessa imagem aqui, a primeira coisa que acontece é que a página ela começa a fazer um fetch no servidor. Isso acontece quando o usuário clica no link, como eu expliquei no vídeo de link e navegação que eu vou deixar do card aqui. O pre-render ou a pré-renderização ela acontece de diferentes formas e não só quando o cliente clica no link. Então, assista o vídeo se você não assistiu ainda. Aí o que acontece? O servidor ele renderiza uma página HTML.
Então você tem que lembrar também que quando você está utilizando páginas no servidor, você não está esperando que essa parte da página tenha interatividade com o usuário. Aí o que acontece? O HTML, o CSS e o JavaScript da página, eles são enviados pelo cliente. Mas também essa ordem que acontece aí, ela não acontece exatamente em ordem. Até vocês podem ver que quando vocês navegam algumas vezes para algumas páginas aí em alguns websites, às vezes você clica no link e você por acaso vê uma estrutura ali, mas nada aconteceu ainda. Então, imagens, fontes, JavaScript, CSS, HTML, eles têm uma maneira que não é exatamente sequencial de ser enviada para o cliente. Quando eu digo cliente, o navegador do cliente, né, do usuário. E aí o que acontece? O Next.js, ou melhor dizendo, o React Server Component, toda essa estrutura, na verdade, ela cria uma interface que é mostrada ali de HTML e CSS, só que ela não é interativa. Quando ele mostra na tela, digamos assim, você pode pensar que o carregamento está quase lá. Isso quer dizer o quê? Que quando ele mostra aquela interface, não quer dizer que o usuário consegue clicar e fazer alguma coisa ali, mas é para dar uma experiência que já está acontecendo. Então, até o cliente tomar ação, a ideia é que a página já carregue. E aí, obviamente, o React, ele hidrata com determinados componentes e interfaces, se você estiver utilizando suspense ou não, essa página. Voltando aqui rapidinho, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estou mostrando isso, mas essa explicação não quer dizer que você tenha que saber exatamente o que acontece ali por debaixo dos panos. Isso é uma coisa que é feita para você. O que você, como desenvolvedor, tem que saber ou arquitetar é como você quer que essa página carregue. Quais são os pedacinhos de página que talvez tenham prioridade no carregamento em comparação com outros componentes. E aí um pouco ainda voltando para essa imagem aqui que você está vendo aqui, esses passos que acontecem aí, eles são sequenciais e bloqueantes. Por que ele gera essa interface não interativa? Porque, na verdade, ele está trabalhando por debaixo das cortinas para fazer as coisas acontecerem. Então, isso quer dizer também que, como a gente vai ver mais para frente nos próximos vídeos, quando a gente fala de data fetching, é que também ele renderiza a página HTML do servidor de uma única vez. Então, ele não pode mandar um pedaço dela enquanto ele está fazendo o fetch de dados. Depois que ele gera essa área, o que acontece? Os componentes que vão utilizar esses dados, eles são hidratados ali para poder realmente executar todo esse processo. E aí, obviamente, quando a gente fala dessa área não interativa, né, quando ele gera esse primeiro HTML não interativo, isso quer dizer que é para realmente você dar uma experiência melhor para o cliente. E aí, obviamente, se você não tiver um loading.js ou você não colocou nenhum suspense, talvez a interatividade com o usuário não seja tão boa quando você tem uma página um pouquinho mais complexa. E aí, obviamente, vem o conceito desse streaming, né? Que ele vai hidratando aos poucos as páginas e talvez uma maneira de mostrar isso visualmente para vocês é com essa imagem que tem também lá na documentação do Next.js, né? Aonde você parcialmente vai carregando componentes nos momentos que eles terminam de carregar. E colocar um esqueleto muito parecido com esse que eu coloquei de imagem facilita a vida porque o usuário sabe que está acontecendo alguma coisa ali. Para ele a experiência é melhor porque ele não está olhando somente para uma página travada no navegador. E aí o streaming ele funciona realmente para os componentes. Por quê? Porque por essa imagem que são chunks de dados, na verdade cada chunk ali de HTML é o teu componente. E você escolhendo exatamente qual que tem uma prioridade maior faz com que a experiência do usuário seja melhor. E eu estou falando bastante na experiência do usuário, porque quando você decidir quais componentes e o que você vai utilizar o React Suspense, em que ordem você vai colocar isso para carregar na sua página, faz diferença porque você tem que ver pelos olhos do cliente o que é mais importante. Deixa eu exemplificar aqui. Volta um pouquinho aqui para mim.
Quando você está carregando uma página, por exemplo, da Amazon, do AliExpress ou algo do tipo, quando você clica lá naquele thumbnail de um determinado produto, a primeira coisa que você quer ver são as fotos e os detalhes principais do produto e o preço, talvez um pequeno cupom de desconto, mas não, a primeira coisa que você faz não é na hora que cair na página você ir olhar as reviews. Obviamente você vai lá ver as reviews do produto, só que você não cai na página direto na review, você cai na página de capa do produto, você baixa um pouco a tela e aí você vê as reviews de produtos, produtos recomendados e coisas do tipo. Então, assim, é esse tipo de experiência que você tem que pensar quando você quer passar isso para o cliente. E eu estou dizendo cliente, usuário, pessoal, para o usuário, tá? Quando eu falar, eu vou tentar acertar aqui e falar cliente para o navegador e usuário para quem está utilizando a página. Foi mal. Vou fazer um exemplo um pouco mais prático aqui, né, pessoal? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar essa página home aqui, pessoal, e eu vou apagar o que tem nessa página home. E o que a gente vai fazer aqui para facilitar a nossa vida? Tá? Ainda deve estar demorando uns 4 segundos ali. Como eu falei de produto, então vamos fazer o seguinte. Vamos chegar aqui dentro de app, vamos criar uma pasta components. Vamos pegar o nosso loading UI aqui e eu vou trocar isso para... Deixa eu abrir aqui, vou pegar aqui. Vou trocar isso para loading. Vamos colocar carregando aqui. Carregando, a gente vai salvar aqui. Olha o que acontece. Ele está mostrando carregando e depois ele vai para uma página totalmente fechada. Aqui nos componentes a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar um componente novo de produto, como eu dei o exemplo, né? .js. E aí a gente vai colocar export default async function. E aí vamos colocar produto aqui. E aqui dentro a gente vai colocar um return. Vamos abrir aqui. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar uma página de produto aqui. Só que, deixa eu ver uma coisa aqui, só para a gente facilitar a nossa vida. Vamos tirar... Deixa eu ver se tem mais um animate aqui. Não, vamos tirar o animate pulse aqui. E deixa eu dar uma olhadinha como é que fica. Opa, peraí, eu tenho que colocar aqui na página. E aqui dentro, a gente vai colocar a nossa página de produto. Ops. Produto. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui 2 segundos aqui só. Para a gente manter. Vamos salvar, carregando. E a gente tem a nossa página de produto, tá? Aqui a gente poderia também, se vocês quisessem, eu acho que dá para entender aqui que a gente tem informações de produto aqui, porque eu, na verdade, eu estou deixando tudo, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse BG Gray aqui, vamos ver como é que fica, e aí a gente vai fazer o seguinte, não, deixa aqui, pessoal. Deixa o BG Gray aqui. Vamos colocar red. Vamos fazer o seguinte. E red. Beleza? Olha só. O que está acontecendo? Imagina que a nossa página de produto aqui é o que está em vermelho. Beleza? Aí, obviamente, na verdade, eu vou pegar o Loading UI e eu vou fechar isso aqui de novo. Eu vou colocar assim e vou colocar aqui. Aí, o que está acontecendo? Tem uma página de carregamento
e aí ele cai na nossa página de produto, tá? O que está em vermelho é a página realmente e o que está em cinza aqui é o nosso esqueleto. Eu acho que está bem claro isso, espero. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente tem essa página, né? E aqui dentro, eu não quero ter só o produto. Vamos colocar também, de repente, uma review de produto. Vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui. Aqui dentro eu vou criar um novo arquivo e vou colocar uma review.js, tá, pessoal? Eu vou colocar export default function review. E aí aqui a gente vai return. Vou abrir aqui. Vou fechar isso aqui um pouquinho. A gente vai ter um monte de class name aqui, né? Vamos lá, vamos colocar review de produtos aqui. Aí a gente vem em page. Vamos colocar review e ver como é que isso fica. Bom, e aqui a gente tem uma review de produtos aqui embaixo, né? Tá bem lindo isso aqui, né? Beleza? Beleza. BR. Bom, vamos lá. A gente tem o produto. Digamos que não é product name aqui, é review. Vamos parecer que o negócio faz sentido aqui para facilitar a nossa vida. Qual que é a maneira que a gente pode trabalhar aqui, tá? Deixa eu pegar e criar também. A gente tem um loading. E na verdade o que acontece? Quando eu carrego aqui, ele vai carregar o loading inteiro, né? Mas digamos que eu queira fazer isso separado, tá bom, pessoal? Então eu vou criar mais um componente aqui e vou chamar ele, por exemplo, de produto loading.js. E aí eu vou vir aqui no loading, pessoal, vou copiar e vou pegar no produto loading aqui e vou colar e vou colocar loading, coloca no produto loading. Produto loading, beleza? E aqui eu vou fazer a mesma coisa com o review, eu vou criar também, eu vou copiar esse daqui, né? Só que eu vou fazer diferente. Vou criar um novo arquivo também, review loading.js. Vocês já vão entender um pouquinho disso aqui, e aí eu vou colocar o review aqui dentro. Na verdade, o que eu estou fazendo, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, eu estou criando um componente de loading separado para cada um dos componentes que a gente tem aqui, o produto e as reviews, ou os produtos e a tabela que está aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Depois eu deixo os links da onde eu peguei esses HTMLs aqui, tá, pessoal? Bom, vamos lá então. A gente tem aqui um outro review, loading. Eu vou remover isso aqui, porque eu tenho um HTML de esqueleto mais bonitinho aqui, que depois eu mostro para vocês, vocês vão adorar. E aí, vamos lá de novo, só rapidão. Se vocês lembrarem qual que é o atalho para eu marcar tudo, pessoal, compartilha aqui nos comentários, por favor. O que a gente tem aqui, pessoal? Vamos lá. A gente tem uma página que tem um loading. O que eu vou fazer com esse loading aqui, pessoal? Vocês podem ver que a maneira que está aqui, se eu fizer o carregamento, ele só mostra o loading da primeira parte e depois carrega tudo. Tá errado? Não tá errado. Mas a gente pode deixar isso um pouquinho mais legal. O que eu vou fazer? Eu vou deletar esse loading aqui, tá? E aí o que acontece? Olha só. Deixa eu pegar aqui, vou dar um Ctrl C, abrir uma outra aba. Olha que experiência de usuário legal que está aqui, né? Se ele tiver que ficar esperando aqui numa página nova, olha só, fica com uma página assim carregando travada. Não é legal isso, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o React Suspense para a gente poder deixar isso de forma separada. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente tem na página aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem o produto e tem o review. Eu tinha colocado aqui na página uma promessa de carregamento, beleza?
Eu vou cortar essa promessa de carregamento da página, vou entrar no produto e vou colocar que o produto demora 3 segundos para carregar. E a review, que tem muito dado, demora 5 minutos para 5 segundos para carregar. E eu vou salvar, eu vou salvar isso, o que eu fiz de errado? E obviamente eu preciso colocar a sync aqui. E se não tiver a sync aqui, peraí. Pera. Function review. Produto. Beleza. Aí o que acontece? Olha só, essa página tá demorada, né? Deixa eu abrir aqui. Olha só, vou vir aqui, clico. O primeiro componente, que é o produto, ele demora, só que ele demora 3 segundos. E o segundo aqui, que é o de review, ele demora 5 segundos. Eu posso deixar isso melhor fazendo com que os meus componentes que demoram menos para carregar, carreguem primeiro. E aí eu mostro o loading separadamente. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu crio, por exemplo, 2 esqueletos aqui. E aí o que a gente vai fazer? Aqui em Page, que a gente carrega os 2 componentes aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em cima e vou fazer imports. Na verdade, um import chamado suspense do React, tá? E aqui dentro eu vou abrir o meu primeiro suspense, tá? E eu vou dentro do suspense eu vou colocar só o meu produto, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí eu vou aqui no review e vou colocar ele dentro de outro suspense. Opa. E eu vou colocar ele aqui, beleza? Eu tenho 2 suspenses que estão trabalhando separadamente. Aí, cada um deles precisa de algo chamado fallback. Fallback não é nada mais do que o nosso componente, por exemplo, de esqueleto, produto, loading. E aqui no fallback, por exemplo, do nosso review, é o nosso review loading. Olha só o que acontece, pessoal. Produto, eles estão carregando separadamente aqui para gente. Então, eu venho aqui, olha só. Na hora que eu abro uma página, ele vai carregar o produto primeiro e depois ele vai carregar o review por segundo. Se tiver difícil de ver aqui, eu vou aqui em cada um deles no produto, vou colocar 5 segundos e para ficar pior aqui eu vou colocar 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos. Vou entrar numa página nova aqui. Olha só. Ele vai carregar o produto e depois ele vai carregar a nossa review ali. Obviamente, se você quiser, né, pessoal, lembrem-se, eu posso vir aqui no app e voltar o nosso loading, o nosso loading.js, export default function loading. E aí, olha só, eu posso colocar um return carregando página inicial. Vou até colocar, vou fazer o seguinte, vou colocar um H1 aqui e vou colocar um H1 aqui. Olha só. Olha o carregamento aqui. Vamos lá. Obviamente a página ela carrega super rápido, né, pessoal? Por que ela carrega super rápido? Deixa eu fechar toda essa brincadeira aqui. Por quê? Porque na verdade nem dá tempo de ver. A não ser que você coloque assim, o teu page await new promise. Aí você coloca resolve set timeout resolve. Vamos colocar 2 segundos? Olha só, vou salvar aqui. Vou pegar numa outra aba porque fica melhor de enxergar. Ó, carregando página inicial, carregou a página inicial, carregou o produto e depois vai carregar nos 10 segundos
o nossa review de produtos. Você deve estar pensando, e agora, né? Pô, legal, agora eu entendi. Obviamente, pessoal, vocês não vão usar esse set timeout, né? Isso daí normalmente você vai utilizar para que você garanta também algumas coisas como prioridade ou não, ou algo do tipo. Aqui o que a gente fez? A gente colocou dois componentes separados, né? E no momento que ele terminar de carregar, ele carrega na página, tá? Mas digamos que você não gostaria que o teu produto, por exemplo, essa página, essa parte aqui, carregasse antes de que as reviews estivessem carregadas. Você pode vir aqui, né? E aí eu vou tirar esse cara aqui do meio e tirar esse cara aqui do meio. Vamos fazer um suspense único. E eu vou colocar aqui, por exemplo, só para gente validar, vamos colocar um H1, tá? E vamos colocar bem feio aqui em grupo, tá? Vou salvar, deixa eu copiar aqui, vou salvar e vou carregar de novo a página. Carregando a página, 2 segundos. Agora, o que vai acontecer? Quando eu coloco em grupo, eu acabo tendo que esperar que todos os meus componentes que estão encapsulados pelo meu suspense terminem de carregar para que eu mostre a página, ao invés de eu carregar separadamente e ir disponibilizando eles na tela conforme eles carregam. Agora deixa eu te perguntar uma coisa para vocês, pessoal. Você que está assistindo aí, por acaso você já deixou teu like no vídeo? Já comentou aqui embaixo o que você acha do React Suspense, como que funciona esse carregamento de páginas aí com o Next.js? Você se inscreveu no canal? Se você não fez isso ainda, vou dar o tempo aqui para você fazer. Eu acho que você já fez isso, né? Bom, pessoal, agora a dica de ouro aqui, que é muito importante, principalmente não quando você utiliza para aplicações, mas quando você está falando de websites que precisam ranquear bem no Google. O Next.js só envia o HTML para você, independente de toda essa brincadeira que você faz com suspense, com loading.js, quando o método generate metadata terminar de executar. Você não sabe o que é o generate metadata. Aqui o vídeo está no card, tá? E eu vou deixar aqui para você assistir esse vídeo que eu falo do Generate Metadata. Ele necessita que ele gere para que o HTML contenha as tags head quando ele envia o HTML para o navegador do cliente. Assim você garante, obviamente, que os motores de busca possam encontrar suas páginas do site. Dito isso, pessoal, obrigado mais uma vez por acompanhar o canal. Essa é a única Masterclass de Next.js 13.4+, que aborda todos os detalhes de cada uma das capacidades para que você se torne um profissional top 1% das galáxias no ecossistema de Next.js e React. Então tá aqui a nossa lista de vídeos até o momento. Espero que você esteja gostando. E até o próximo vídeo. Mas para você que não sabe a parte do Generate Metadata, assiste esse vídeo aqui. Até mais, pessoal.